Outro assunto que gera muita dúvida é acerca da assinatura e da necessidade da assinatura das testemunhas no contrato. A presença da assinatura da testemunha, ela é sim imprescindível para que o contrato torne-se executável judicialmente. Explicando um pouquinho melhor, o contrato ele pode ser até verbal, ele pode ser feito entre o cliente e o contratante de forma inclusive verbal. No entanto, para que esse contrato possa ser levado ao judiciário acerca de uma eventual demanda, algum risco que o contrato não seja executado da forma como foi previsto, é necessário a presença das duas testemunhas. Então, se um contrato ele não tem a assinatura das duas testemunhas, ele é inválido, ele é nulo? Não, de forma nenhuma. No entanto, ele não é um título executivo, ele não pode ser executado imediatamente no judiciário. É preciso entrar primeiro com uma ação de reconhecimento que vai dar validade jurídica àquele documento sem as assinaturas da testemunha, para que então o contrato possa se tornar executável, para que ele possa se tornar um título executivo e então ter uma eficácia, uma proteção jurídica melhor e mais rápida. Então, a assinatura das testemunhas, ela não é necessária para que o contrato seja válido. As duas assinaturas, elas são necessárias para que o contrato seja considerado um título executivo judicial. Sem a assinatura das duas testemunhas, o contrato ele não pode ser executado no judiciário. Ele vai prescindir de uma ação ordinária que reconheça esse documento como um título executivo para que então o judiciário possa tomar algumas atitudes, algumas proteções para tornar aquele título executivo. Então, como a assinatura das testemunhas é algo que pouco traz de dificuldade, a sugestão é que sim, que o contrato ele tenha como praxe a assinatura do contratante e do contratado, mas que as assinaturas das duas testemunhas já venham de forma automática na redação do contrato, porque o trabalho para se fazer isso é muito pequeno, é muito pouco, e isso garante pelo menos que se tenha uma proteção do judiciário, além de mais rápida, mais eficiente, porque se pula uma parte da proteção do judiciário, que é o reconhecimento desse documento como um título executivo. A partir do momento que eu tenho duas testemunhas no documento, que eu tenho duas testemunhas no contrato, automaticamente ele já é considerado um título executivo. Então a proteção que o judiciário dá, no caso de uma demanda, ela é muito maior e muito mais rápida. Então, se nós levaríamos alguns anos de demanda aí para de repente ter que cobrar um contrato no judiciário, quando a gente tem duas assinaturas das testemunhas, esse tempo ele fica muito mais curto e ele fica muito mais rápido. Eu consigo, por exemplo, nomear bens à penhora, eu consigo, por exemplo, fazer arresto, eu consigo fazer anunciação de obra nova, tudo isso porque o contrato é um título executivo. Se eu não tenho as testemunhas assinadas, se eu não tenho as testemunhas presentes no contrato, eu não consigo fazer algumas medidas cautelares de proteção. Então, as assinaturas das testemunhas, elas são até mais importantes do que a assinatura do contratante e do contratado. Porque a assinatura do contratante e do contratado, ela pode ser substituída por outra coisa. Ele pode ser substituída, por exemplo, por uma declaração de vontade, pode ser substituída por uma autorização verbal. Agora, as assinaturas das testemunhas, elas não podem ser substituídas e elas são imprescindíveis. Isso não quer dizer que um contrato sem as assinaturas, ele é inválido ou ele é nulo, mas quer dizer que ele não é um título executivo judicial.